Existe um áudio que, oficialmente, nunca deveria ter sido ouvido. Não foi transmitido ao público. Não foi divulgado pela imprensa. E, segundo os registros, ele simplesmente não existe. Mas algumas pessoas afirmam ter escutado. E todas elas relatam a mesma coisa. Depois de ouvir esse áudio, algo mudou. Hoje você vai conhecer a história de um arquivo sonoro que jamais deveria ter deixado seu local de origem. E por que, até hoje, ele continua sendo tratado como um erro que não pode se repetir. No início dos anos 2000, uma instituição responsável por testes de comunicação sonora realizava experimentos internos. O objetivo era simples: estudar como o cérebro humano reage a frequências específicas de áudio, nada envolvendo mensagens ocultas, nada relacionado a controle mental, apenas ciência, ao menos oficialmente. Os testes eram feitos em ambientes isolados, com equipamentos calibrados e voluntários monitorados. Todos os arquivos gerados eram armazenados localmente, sem acesso externo. Ou pelo menos era isso que se acreditava. Entre centenas de gravações comuns, um arquivo chamou a atenção. Ele não tinha nome, não tinha data e não possuía identificação de origem. Era apenas um áudio bruto, com pouco mais de 3 minutos de duração. Ao ser reproduzido, não parecia nada demais. Ruídos baixos, frequências quase imperceptíveis. Um som que, à primeira vista, parecia inútil. Mas quem escutava até o fim relatava a mesma sensação. Um desconforto difícil de explicar. Alguns descreveram uma leve pressão na cabeça. Outros, uma sensação de alerta inexplicável. Houve quem dissesse que o tempo parecia passar mais devagar enquanto o áudio tocava. O mais estranho é que os sintomas não apareciam durante a audição. Eles surgiam depois, horas depois, às vezes dias depois. Nenhum efeito físico mensurável foi registrado, mas os relatos se repetiam com uma precisão desconfortável. O áudio foi reproduzido mais vezes do que deveria. E, após um determinado teste, um dos responsáveis interrompeu tudo. Segundo documentos internos, aquele arquivo não constava em nenhum protocolo, ninguém assumiu a autoria. E nenhum equipamento deveria ter sido capaz de gerar aquele padrão sonoro. Foi nesse momento que a ordem foi dada. O áudio deveria ser apagado. Todas as cópias, sem exceção. Arquivos foram deletados. Backups revisados, servidores limpos. Ainda assim, meses depois, o mesmo áudio voltou a aparecer, em outro computador, em outro setor, com o mesmo tempo de duração, o mesmo ruído, como se tivesse sido copiado. Mas não havia registro de cópia. Foi aí que o projeto foi encerrado. Alguns acreditam que o áudio era apenas um erro técnico, um ruído aleatório interpretado de forma exagerada. Outros defendem que certas combinações sonoras podem provocar respostas profundas no cérebro humano. Respostas que ainda não entendemos completamente. E há quem acredite que aquele áudio não foi criado, apenas captado. Hoje, oficialmente, esse arquivo não existe. Nenhuma instituição reconhece sua criação. Nenhum registro permanece acessível. Mas, de tempos em tempos, alguém afirma ter encontrado algo parecido. Em fóruns antigos, em arquivos esquecidos, em pastas que não lembram ter criado. Talvez seja apenas coincidência. Ou talvez algumas coisas, uma vez registradas, nunca desapareçam por completo. Hoje, oficialmente, esse arquivo não existe. Nenhuma instituição reconhece sua criação. Nenhum registro permanece acessível. Mas, de tempos em tempos, alguém afirma ter encontrado algo parecido. Em fóruns antigos, em arquivos esquecidos, em pastas que não lembram ter criado. Talvez seja apenas coincidência. Ou talvez algumas coisas, uma vez registradas, nunca desapareçam por completo.
Se realmente existiu, talvez nunca saibamos sua origem. Mas a pergunta permanece: existem sons que o cérebro humano não deveria ouvir? Se você gosta de histórias que exploram mistérios e comportamento humano, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se quiser continuar por esse caminho, assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora. Nos vemos no próximo mistério.